com 16 anos de idade, começou a reinar em lugar de Amazias, seu pai. E foi um rei que trouxe prosperidade em abundância. Prosperidade não faltou no reinado de Uzias. Eu só vou frisar os pontos aqui para lembrar os irmãos, porque a passagem é conhecida de todos os leitores da Bíblia. Vamos, o que fez esse homem? Está aqui, verso 2. Ele ficou a Elá, restituiu a Judá. Verso 4. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e foi obediente. Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, pois sabe das visões de Deus. Buscou o Senhor, e diz aqui, e Deus o fez prosperar. Buscou o Senhor, e Deus o fez prosperar. Portanto, uma prosperidade lícita, uma prosperidade com lisura. Quer dizer, ele não passou a mão do alheio, ele não garfou o alheio, mas foi uma prosperidade que Deus deu. Vamos em frente. Guerreou contra os filisteus, venceu, quebrou o muro de Gaste, quebrou o muro de Jabné, quebrou o muro de Asdote, edificou cidades. Deus o vencedor, e deu os filisteus na mão. Contra os arábios também venceu, e recebeu a ajuda dos amonitas. Edificou torres em Jerusalém, porta da esquina, porta do vale, aos ângulos os fortificou. Edificou torres do deserto, cavou muitos poços daqui, tinha muito gado nos vales, nas campinas, lavradores, vinhateiros, monte, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha um exército de homens destros nas armas que sabiam à guerra quando ele queria. Diz aqui, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força perigosa. Preparou os sírios para todo o exército, deu as armas de guerra, escudo, lança, capacete, coraça, arco, funda, para tirar pedras. Em Jerusalém, máquinas da investigação de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para tirar peças de grandes pedras. E assim, e diz aqui, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Em prosperidade espiritual, prosperidade social, prosperidade na cidade, prosperidade em Jerusalém, prosperidade no campo, prosperidade na guerra, tremendamente abençoado, porque ele buscou o Senhor e o Senhor o fez prosperar. Quero repetir, não confundam as prosperidades ilícitas, garfadas, surripiadas, alcançadas de maneira desonesta, indigna, imprópria. Isso não é prosperidade, a meu ver, é maldição. Riqueza adquirida, cargos adquiridos através de mentiras, de trapaças, não é bênção nenhuma. Isso se chama maldição. Sabe por que é maldição? Porque Deus não está nesse negócio. E onde Deus não está, não pode se dizer que é bênção de maneira nenhuma. Mas o que aconteceu?
de toda essa riqueza, prosperidade, olha aqui, e exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele achou que podia fazer o trabalho de sacerdote também. Eu sou poderoso, onde eu ponho a mão na prosperidade. Eu vou fazer o trabalho de sacerdote, porque onde eu ponho a mão, Deus abençoa. Só que ele colocou a mão no lugar errado, colocou a mão onde não devia colocar. E eu digo que, irmãos, não vamos colocar as nossas mãos em lugar errado. Não coloque com as mãos no lugar errado, porque de repente você pode perder tudo. Aquilo que demorasse 30 anos, 40 anos para construir, e em uma hora tudo pode ir abaixo, tudo pode cair, tudo pode ser destroçado, tudo pode ficar por terra. E olha o que aconteceu aqui. E diz aqui que ele entrou para queimar incenso no altar do incenso. E o sacerdote Azarias entrou após ele do tempo quando viu isso, e com ele 80 sacerdotes. Era poderoso. Quando eu falar com os não podia, aquele sacerdote, o Azarias, entrou com 80 sacerdotes para reprimir o rei Uzias. Só está vendo como é que chega a soberba? Quando o homem é soberbo, é preciso reforço para falar com ele, porque ele não aceita mais nada. Ele não tem ouvido para ouvir mais ninguém. Ele só quer falar, tem a razão, que eu sei, que eu fiz, que eu mereço, porque foi eu que construí. E aqui a coisa pegou feia. Então diz aqui, Uzias não compete. Olha, ele teve uma chance ainda por parte de Amazias, de Azarias, o sacerdote. Então foi, aqui Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da parte do Senhor Deus. Se nesse momento os dias tivesse aceitado, estaria resolvido. O senhor está vendo? Deus, na sua misericórdia, ainda dá uma chance ao soberbo. O senhor está vendo a vontade de Deus como é que é? Se o rei Uzias tivesse dito, olha, sacerdote Azarias, tem muitos sacerdotes aqui, são 80. Eu aceito sim, eu vou sair do templo, se vocês têm o incenso aí, faço o trabalho de sacerdote, e eu resolvo o templo, e está resolvido. Mas ele não aceitou, ele peitou os sacerdotes, ele resistiu os sacerdotes, ele bateu de frente com os sacerdotes. O homem soberbo faz isso mesmo. O homem soberbo faz isso mesmo. E aqui, veja só o que aconteceu. E Uzias se indignou.
aqui então que o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como para ele todos os sacerdotes, eis que estava leproso, viram a lepra já tomando conta dele, ficou leproso o rei Uzias, e diz aqui, até ao dia da sua morte. Sabe o que é isso? Não foi curado da lepra, não foi nada. Foi o homem que reinou, alcançou glória, alcançou posição, vitorioso, abençoado, depois por soberba fica leproso, e fica leproso até o dia da sua morte. Não foi curado não por Deus, teve que morrer leproso. E não só isso, morreu leproso e foi tirado para a colônia dos leprosos, para viver como leproso. Que naquele tempo os leprosos não podiam estar na sociedade, tinha que estar separado. Você está vendo? E quando ele morreu leproso, ele foi sepultado no campo dos leprosos. Que memória triste, hein, irmão? O homem abençoado, depois fica soberbo e depois leproso e morre leproso e é sepultado no campo dos leprosos. Que memória que ele deixou da sua vida de rei. Bem, eu quero dizer, meus amados irmãos, vamos tomar isso como exemplo para nós não errarmos. Deus tem abençoado, irmão, dê glória a Deus. Nunca o irmão deve dizer, não, eu vou fazer aqui o trabalho pertence ao presidente, eu vou fazer o trabalho do presidente e ele não sabe o que faz. Não é assim, não é assim. O pastor Zico é vice-presidente. Vou fazer o trabalho do vice-presidente, que ele trabalha em eleições paulistas, ninguém tem nada a ver com isso. Vou fazer o trabalho do pastor Ivair, ninguém tem nada a ver com isso. O pastor Luiz não tem nada a ver. Tem que ver, sim, senhores. Tem que ver, sim, senhores, a cada um de nós. Deus deu um ministério. O irmão tem que honrar o ministério que Deus lhe deu, irmão. E não meta a colher de pau onde não deve colocar, irmão. Fique no lugar que Deus tem te colocado, para que Deus te abençoe e você possa ir até o final da jornada da tua vida. Senão você vai ficar leproso. Senão você vai ficar leproso. Porque onde a bênção de Deus não está, é lepra. Lepra é símbolo do pecado. A lepra é símbolo do pecado, sim, senhores. E eu falei que era a introdução, vou falar aqui, ó. Tiago 4 e 5, 4 e 7. Deus resiste ao soberbo. Você está vendo? O irmão pode me resistir com a sua soberba. Não pode. Um soberbo pode resistir, o pastor Daniel com a sua soberba. Um soberbo pode resistir com o Mário. Pode. Mas tem uma coisa está aqui, ó. Mas Deus resiste ao soberbo. Ele pode me resistir, mas ele não pode resistir a Deus, porque é Deus que resiste o soberbo. É Deus que resiste o soberbo. É enfrentamento. É aquela história. Estou preparado para o que der e o que vier. Eu aguento tudo, mas Deus resiste o soberbo. Dá, porém, graça aos humildes. Dá, porém, graça aos humildes. E eu vou dar um lembrete, irmãos. Se eu tiver errado, só me ajuda, que eu assim. Eu também sou homem, sou servo de Deus, mas ainda não estou no céu, ainda estou na terra, aqui, ó, pisando no chão. É comum, está se tornando comum entre nós, chamarem um diácono de pastor. É verdade, está falando comum. Um presbítero hoje é chamado de pastor. O presbítero é chamado de pastor.
O evangelista é chamado de pastor. E eu percebi que muitos pastores nossos já aceitaram essa situação. Já aceitaram. Receberam isso pacificamente. Só mandam que a dirigir um povo, né? O pastor não é mais diácono, é o pastor fulano. Irmão, você está queimando incenso no altar de incenso. Opa! Você está fazendo trabalho de Uzias. Você está fazendo coisa errada, meu irmão. Quantas vezes, quando eu era presbítero e alguém me chamava de pastor, sabe o que eu fazia? Dizia, irmão, dá licença, eu não sou pastor, eu sou presbítero. Eu fazia assim. Eu não aceitava título superior na hierarquia eclesiástica imerecido. Nós não podemos aceitar honra imerecida. Honra imerecida leva ao caminho da soberba. E depois que o homem fica soberbo, só Deus para resistir. Só Deus. Só Deus. Não tem pastor setorial, não tem vice-presidente, não tem presidente, não tem convenção, não tem ministério. Depois, quando fica soberbo, só Deus para resistir o soberbo. Sabe por quê? Porque é espírito de Satanás. Porque é espírito maligno. Soberba é o espírito maligno que quer fazer aquilo que não é, que quer ser independente de tudo e de todos. Esse é o espírito da soberba. Quando o querubim ungido lá que estava ao lado de Deus, eu serei igual a Deus, e eu subirei para lá em Ezequiel e Isaías, eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu me assentarei no seu trono. O Senhor falou, aqui não. Deus o removeu, e era o que eu pedi. Deus o removeu, e com ele um terço dos anjos dos céus o acompanharam. Então, para os soberbos também tem aqueles que o acompanham. Então hoje é a mesma coisa. Onde tem soberbo, estejam certos que tem discípulo de soberbo também. Mas eu louvo a Deus nessa manhã, porque Deus resiste o soberbo. Deus está te resistindo há muito tempo, meu irmão. Te humilha para não morrer leproso. Te humilha para não ser sepultado no campo dos leprosos. Irmãos, vamos voltar àqueles tempos que quando um diácono era chamado de presbítero, dizia, não, irmão, eu sou diácono. O presbítero era chamado de pastor, não, irmão, eu sou presbítero. Às vezes o presbítero prega bem, prega até melhor que o pastor, pode ocorrer do presbítero pregar melhor que o pastor. Às vezes o evangelista, com aquele tom maravilhoso de ganhar almas, e enche uma igreja, que o pastor vai demorar 5 anos, num ano ele enche a igreja, e ele pensa que por ele ter esse dom que Deus lhe deu, ele é maior que o pastor. Conversa fora, meu irmão. Não entra nessa barca que é furada, irmão. Você está descendo no lugar que Deus te colocou. Você não está subindo, você pensa que está subindo, mas você está descendo. Você está dando 2 passos para frente, um passo para frente e 2 para trás. Fazer isso é dar 2 passos para um passo para frente e 2 para trás. Você não está ganhando nada, você só está perdendo. Então, quero deixar esta palavra de advertência. E às vezes até nas cartas que eu assino aqui, sabe carta? Os pastores quando fazem festas nas igrejas, tá certo?
Lá muitas vezes o secretário, que é o diácono, se assinando como pastor na carta. Você já viu isso, irmão? Há poucos dias recebi um torpedo. Recebi um torpedo, mas estou vivo, né? Recebi um torpedo, mas estou vivo, né? E o irmãozinho que é evangelista, e ele diz assim na mensagem, quando ele terminou de me dar a mensagem, ele colocou assim, aí ele colocou a evangelista, ele colocou pastor. Eu digo, não vou entender, tem que aprender. Ou a palavra de Deus para nós é verdade, ou vamos jogar no microfone, então. Que negócio é esse, irmão? Assina lá que é evangelista e acabou, irmão. Assina que é diácono e acabou, irmão. Assina que é presbítero e acabou. Assina que é evangelista e se é pastor, assina que é pastor, irmão. Cada um é o que é, irmão. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo, irmão. Cada um é o que é. Você só é aquilo que Deus fez de ti. Nada mais, irmão. Sai Essa reunião é uma oficina do Espírito Santo. Aqui é uma oficina de Deus, irmão. Para ter ao alto e a terra ao baixo, para planar o caminho dos obreiros em nome de Jesus. E para encerrar, minha família, Deus lhe deu o ministério, irmão. O irmão tem que entregar à igreja aquilo que Deus lhe deu, irmão. Fico sabendo que há obreiros que só entregam mensagens para agradar. Ele só quer estar de bem com o povo. Ele não quer se arranhar em nada na vida. E ele já estabeleceu uma democracia que lá onde ele dirige, quem manda é o povo. Se o povo manda ele para o inferno, ele vai também. Vai para o inferno. Porque virou democracia. A democracia tanto manda para o céu, manda para o inferno também. Irmão, a igreja é uma teocracia. A igreja não é democracia, a igreja é uma teocracia, meu irmão. Acorda, por favor. Você tem joelho para orar, para buscar mensagem. Quantas mensagens duras que Deus me deu que eu não tinha nem coragem de entregar. Eu não tinha coragem. Senhor, mas essa palavra, os senhores vão brigar comigo, mas eu cuido de você e daí. Deus cuida do obreiro, Deus cuida do pastor, Deus cuida da igreja também, irmão. A igreja não é sua, a igreja é de Deus, irmão. A igreja é de Deus. Acabou. Agora, se aquele pastor fala por mim,
aqui, vão-se todas. Vão-se todas. Porque acabou